Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Qual é a concepção que o povão tem de Jesus? Que está na cabeça das pessoas sobre Jesus? Essa foi a pergunta que o próprio Jesus fez aos seus discípulos. Queria saber. E ao longo da história, nós temos tido três respostas dadas pelo povo. A primeira é: Jesus é um místico, é uma espécie de Dalai Lama da sua época. Era um espírito luz ou algo assim. A vantagem dessa concepção é que esse Jesus agrada a todos, agrada a todo mundo, a todas as religiões, mas ninguém sabe exatamente quem ele é. Ele é um filósofo, dizem outros. Muitos ainda hoje o veem assim. Então precisamos aprender os seus ensinamentos e discuti-los. O problema com essa visão é que Jesus nunca disse: olha, vamos discutir essa minha ideia aqui. Ele nunca teve a postura de um filósofo. As suas declarações eram autoritárias e ele sempre chamou as pessoas para lhe obedecer e não para discutir as suas ideias. Jesus é um profeta, é a visão de alguns hoje. Foi o homem que trouxe algumas coisas de Deus. Então, nós devemos ouvi-lo, porque ouvi-lo é ouvir a boca dos céus. Mas que diferença faz para você que Jesus seja um profeta? Ele, na verdade, se é um profeta, é mais um. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem ele era, Pedro se levantou e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. E Jesus rapidamente lhe disse assim: Isso é revelação do Pai ao seu coração. No versículo seguinte foi que Jesus disse isso. Pois só quando Deus se revela a nós é que nós podemos entender de fato quem é Jesus. Precisamos de uma compreensão que vá além da nossa mente para entendermos quem ele é. Cristo é a palavra grega equivalente a Messias no hebraico. Messias significa ungido. Embora muitas pessoas pensem que ungido é alguém a quem foi derramado óleo, ou alguém que fala e arrebata multidões, ungido é uma coisa simples, é alguém que tem uma missão. Então Pedro disse que Jesus era o enviado, prometido por Deus, o aguardado, séculos atrás, com a missão de salvar o mundo dos seus pecados. Ele era a revelação de Deus na história. A outra afirmação de Pedro é que ele era o Filho do Deus vivo. Os religiosos judeus, eles gostavam de se declarar filhos de Abraão. E como Abraão era o pai da fé, eles queriam ser vistos como pessoas com a mesma natureza de Abraão, ou seja, cheios de fé. E a expressão o Filho do Deus vivo, então, significa alguém que tem a natureza do Deus vivo. É uma pessoa divina. No popular, era o Deus vivo. Foi isso que Pedro disse. E Jesus não deixou por menos. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a minha igreja será construída sob a compreensão da minha natureza, daquilo que sou. Sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sou um mero profeta, eu não sou um místico, eu não sou um filósofo. Eu sou o Deus que veio como homem para salvar o mundo. Josh McDowell diz o seguinte: quando você lê os evangelhos, vai optar por uma das três concepções sobre Jesus. Ou ele era um louco, varrido, doido mesmo, ou era um enganador, malandro, ou era Deus. Porque ele faz afirmações sobre a sua divindade como: eu e o Pai somos um. Quem vem a mim, vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ele também aceitou a adoração de homens. Tudo isso fez com que ele fosse condenado à cruz no Calvário. Os religiosos dos seus dias não admitiam essa concepção. E quando você vê Jesus como um simples profeta, místico ou filósofo, ele não faz muita diferença na sua vida. Mas se você crer que ele é Deus
Isso mudará a sua maneira de viver. Você não ficará discutindo as ideias dele. Também não vai dizer, este pensamento aqui é muito interessante, mas aquele ali eu gosto mais. Se Jesus é Deus, você irá obedecê-lo. Se Jesus é Deus, eu me curvo diante da sua autoridade. E se ele é Deus, você não vai servi-lo do seu jeito, mas sim da maneira como ele quer que você o sirva. Ou nos submetemos a Jesus como Deus e o adoramos, ou desistimos da palavra dele e estabelecemos o nosso estilo de vida. Se Jesus não é Deus para você, então você está desobrigado a obedecê-lo. Mas se ele é divino, você ouvirá a sua voz, como a voz do seu pastor, e irá segui-lo. Ah, mais uma coisinha. Jesus se interessa, sim, em saber o que você pensa dele, mas o seu estilo de vida já dão sinais claros das suas concepções, das suas convicções sobre ele. Examine-se. Vamos orar? Vamos. Pai, obrigado por Jesus. Jesus, tu és Deus vivo, Cristo, aquele que veio pagar pelos nossos pecados. Tu és digno de toda adoração. Nós, nessa manhã, nos curvamos ante a tua divindade, a tua santidade, a beleza do teu ser, e pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, pecadores. Precisamos do Senhor em nossas vidas. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo final de semana.